Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Tamboré Prudente. O residencial alto padrão fora dos padrões. Viva novos tempos. E Neusaldina, a marca especialista em dor de cabeça. Um problema que parece não ter fim. Em Prudente, o perigo escondido em quintais e terrenos abandonados com mato alto e entulho continua preocupando a população. Um estudo para a melhoria no campo. A proposta é melhorar a rentabilidade da pecuária com o trabalho de fertilidade do solo. Superação e artes plásticas no Entre Nós. Uma conversa com o artista Anderson Boschetti, talento que supera a limitação visual. Com esses assuntos e mais, o Fronteira Notícias está começando. Olá, boa tarde para você. Agora 12:02. Ter um terreno com mato alto perto de casa ou algum imóvel abandonado é um problemão, não é mesmo? Aqui em Prudente existem vários. E para resolver essa situação que causa tantos transtornos, a Prefeitura intensificou as notificações para que os proprietários mantenham tudo em ordem. Mesmo assim, tem gente que ainda está sofrendo. Essa casa no bairro Inocop, em Prudente, poderia ser mais uma em reforma. Mas essas telhas empilhadas estão assim faz muito tempo. Além disso, tem outras coisas que dão sinais de abandono. Corrente enferrujada, lixo, entulho e mato. Quem vê a residência em meio às outras casas nem imagina o transtorno que ela tem causado. Os moradores vizinhos contam que tem pelo menos 8 anos que eles convivem com essa situação. A preocupação nossa é o mosquito da dengue, escorpiões e pessoas que invadem, porque está abandonado. E tem pessoas idosas e crianças, principalmente crianças de 7 anos. Se um escorpião morder, acaba morrendo. O mosquito da dengue, o escorpião, fica abandonado, o nego invade, a gente conta aí para fumar droga, usar droga. O senhor fica preocupado? Fico preocupado. Mas o pior não dá para ver dali. E da rua, ninguém nem imagina o tamanho do problema que fica escondido. A gente está no vizinho que faz fundos com o imóvel abandonado. E por aqui a gente consegue ver que o mato já está invadindo o quintal. Mas dá só uma olhada do outro lado. O matagal tomou conta e já está quase encobrindo a casa. Ninguém faz nada, a prefeitura a gente liga, só falam que registram a informação. Já está muito grande o mato, está vindo aqui para casa. A gente tem medo de escorpião, de foco de dengue. A maioria do pessoal que mora aqui é idoso, então é muito arriscado, essa situação. A gente tem bastante medo. Esse é só um exemplo de vários imóveis que geram transtornos na cidade. De acordo com a Prefeitura, nos 3 primeiros meses do ano, foram feitas 2.217 notificações contra 2.109 em 2018, aumento de 5%. Apesar dessa elevação, a quantidade de autuações caiu 63% no mesmo período, saindo de 619 em 2018 para 225 este ano. O aumento do número de notificações é por conta da intensificação do trabalho de fiscalização. Nós, além da Secretaria de Planejamento, nós trabalhamos em conjunto com a Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária e às vezes até mesmo a SEMAV, por ocupação irregular de área pública. Com relação à diminuição no número de autuações, é porque a população, ao ser notificada, ao contrário do ano passado, esse ano as pessoas, ao receber a notificação, efetuaram a limpeza ou de alguma forma vieram até aqui e justificaram. Ele ainda explica que assim que constatada alguma irregularidade, o dono do terreno recebe a notificação com prazo de 10 a 15 dias para resolução. Caso não sejam tomadas providências, é gerada a autuação de uma unidade fiscal do município e meia, que dá pouco mais de R$ 5,55 por metro quadrado. Porém, ele ressalta que as ações do município vão até certo ponto. A Prefeitura não tem o poder de entrar, a não ser por um decreto, por uma legalidade, entrar no imóvel para fazer a limpeza, tá? Porque isso já aconteceu no passado e nós tivemos uma inadimplência na cobrança desse serviço muito grande. Então, hoje, para se fazer, o município precisa primeiro ter a programação orçamentária e se garantir juridicamente de que não vai ter prejuízo com isso. Por quê? Porque senão as pessoas acabam por não fazer mais a limpeza, não cuidar mais da sua propriedade e deixar para o município.
Se você é de Prudente, o telefone para fazer alguma reclamação sobre terreno sujo, não deixe de fazer, é 156. E nessa madrugada, a Polícia Militar teve que fazer uma intervenção depois de vários chamados ao 190 por perturbação do sossego num trecho da Avenida 14 de Setembro, aqui no Parque do Povo, onde estão localizados alguns estabelecimentos comerciais. Nossa equipe de reportagem flagrou um pouco da confusão. As equipes e viaturas da PM, quando chegaram, foram hostilizadas, segundo informações da própria Polícia Militar, com arremesso de garrafas e bomba caseira. Por isso, a PM diz que foi necessário o uso de munição química, como gás lacrimogêneo, para a dispersão. Conforme a polícia, uma moto foi apreendida. Nessas imagens, dá para ver que no trecho, a quantidade de pessoas que estavam nos dois lados da Avenida 14 de Setembro. Muitas ficam praticamente no meio da via, dificultando o tráfego e até correndo o risco de ser atropelado. E a gente pediu um posicionamento da Polícia Militar sobre esse caso. Quem falou com a gente foi o capitão Marcelo Moura. Colocar um policiamento antecipado em relação às pessoas e, se for necessário, outra medida um pouco mais enérgica, nós não teremos dúvidas, porque os moradores em torno, já alguns finais de semana, sucessivos finais de semana, vêm sendo importunados pelo barulho, pela intranquilidade pública que essa aglomeração de pessoas nesse local tem causado. Sobretudo em relação ao uso de escapamento de motocicleta aberto, som colocado em caçamba de veículos, coisas que realmente importunam as pessoas. E um homem de 26 anos ficou ferido depois de se envolver em um acidente na noite dessa sexta-feira em Dracena. Segundo a Polícia Militar, ele dirigia pela Alameda Espanha, no Jardim das Américas, sentido centro-bairro, quando perdeu o controle da direção e bateu em dois carros que estavam estacionados na rua. Ainda de acordo com a polícia, o motorista foi submetido ao exame clínico para constatar se tinha ingerido bebida alcoólica, mas o exame foi negativo. Um laudo da perícia deve apontar as causas da batida. E chegou a hora de saber como fica o tempo aqui na região nesse fim de semana. Quem já deu uma olhada aí no céu viu que a nebulosidade está aumentando, né? E é o que a gente vai fazer agora aqui em Presidente Prudente, dar uma olhada ao vivo no céu da cidade, nesse início de tarde de sábado. Olha quantas nuvens por aqui, algumas bastante carregadas. Faz 28 graus na cidade aqui nesse momento, mas pode subir até 29 por volta aí das 2 horas daqui a pouquinho. A chance de chuva é grande, 83%, e a chance de um total de 21 milímetros de chuva. A umidade é boa, está em 72%. Umidade acima dos 70% também, lá em Dracena, por lá, são 75%. Faz 30 graus agora, mas a máxima prevista para daqui a pouco, às 2 horas, é de 31. Mas à noite, lá pelas 10 horas, cai para 26 graus. A chance de chuva também é bastante alta, igual a de Prudente, 83%. E em outras cidades aqui da nossa região, o sábado deve ter aí as mesmas características. Pode chover a qualquer momento, então prepare aí o guarda-chuva também na região. Em Teodoro Sampaio e Oswaldo Cruz, máximas de 29 graus, a temperatura sobe um pouco em Epitácio e Nantes, 30 graus, e em Panorama chega a 31. De todas, a maior possibilidade de chuva, dá uma olhadinha aí, olha só, em Oswaldo Cruz. Portanto, quem esperava curtir o fim de semana ao ar livre pode ter que mudar os planos. Muito cuidado com esse tempo no fim de semana. Na internet você encontra mais notícias da região, é só acessar o g1.com.br/TV Fronteira. Então vamos dar uma olhadinha para saber o que é que está em destaque nesse momento lá no G1. Não deixe de conferir também, olha só, em liberdade condicional, um assaltante rende um jovem com faca, foge com a moto, mas acaba preso. Segundo a Polícia Civil, o roubo foi cometido aqui em Prudente para que o indiciado conseguisse pagar uma dívida com um traficante de quem havia adquirido crack. Aí o problema da droga. E um incêndio destruiu 2 cômodos de residência de alvenaria em Presidente Epitácio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento dessa ocorrência e conseguiu combater as chamas na madrugada desse sábado no Jardim Santa Rosa. Então a gente vê aí na imagem o prejuízo. Incêndio é sempre uma situação complicada. Primeiro intervalo, na volta tem os detalhes sobre uma apreensão de cigarros contrabandeados aqui na região. E a gente conversa com o homem do campo. Tem um estudo para desenvolver e trazer maior lucro à pecuária através da fertilidade do solo. Não saia daí que a gente volta rapidinho. Agora é 12h, 11 minutos.
Meio-dia, 13 minutos, FN primeira edição de volta. A gente fala agora de uma apreensão de cigarros contrabandeados. Foi na noite dessa sexta-feira em Taciba. Segundo a Polícia Rodoviária, foram apreendidos 25 mil maços de cigarros vindos do Paraguai. Eles estavam escondidos embaixo de caixas plásticas que continham limões. Ainda de acordo com a polícia, o motorista da caminhonete, quando viu os policiais, pulou do veículo em movimento e fugiu por uma mata às margens da rodovia. A ocorrência foi apresentada na delegacia da Polícia Federal. E toda vez que a gente mostra algum problema por aqui, os responsáveis dão um prazo para resolver a situação, você sabe que a gente anota a data para ver se era só promessa ou se o trabalho foi realmente feito. Por isso, a gente vai agora para a Rua da Alfândega, ali perto da Delegacia de Investigações Gerais, aqui em Prudente. Fronteira Notícias está acompanhando uma situação por lá. E a gente vai falar com o repórter David de Tarso para saber como é que está a situação, né, David? Boa tarde para você. Bom, na semana passada, a Prefeitura disse que ia limpar um bueiro que estava numa situação bem complicada aí, né? Como é que está agora? Oi, Cíntia. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, a Prefeitura se comprometeu a limpar e antes mesmo de eu mostrar, eu gostaria que o pessoal visse aí, por meio das imagens que a gente fez na semana passada, o que a nossa equipe encontrou por aqui. Bueiros com grade totalmente obstruídas por terra, o que dificultava o escoamento da água. Tinham muitas folhas também em bueiros espalhadas pela guia e que se caíssem no bueiro iriam ajudar a entupir. E a gente sabe que as folhas em decomposição são o local ideal para a proliferação do mosquito palha, que causa leishmaniose. E tinha lixo também. Outra situação que a nossa equipe flagrou no local foi que em uma obra que estava sendo feita aqui na rua, em um dos imóveis, o pessoal colocou areia e pedra na calçada. Aí automaticamente estava chovendo, né? E todos esses materiais acabavam caindo no bueiro. E o bueiro automaticamente estava completamente entupido. Hoje a situação é essa daqui. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Beto Lopes mostrar, ó. Na semana passada, nós entrevistamos o secretário de Obras, Rodinei Rena, que se comprometeu a limpar o bueiro aqui, também fazer melhorias nele. A gente vê que o pessoal realmente fez as melhorias, tem até o cimento aqui novo, que a gente consegue perceber que foi refeita a grade, foi colocada a grade para evitar que toda a sujeira se espalhe, mas a gente vê ainda muitas folhas aqui caindo, até o que a gente percebe é um resto de marmita ali jogado. O pessoal também precisa contribuir, né, gente? Evitar de jogar lixo pela rua, também fazer a limpeza das guias para que todo esse material, essas folhas, não caia no bueiro novamente e novamente o bueiro fique entupido. Precisa também da contribuição da população para fazer essa limpeza aí, para evitar esse tipo de situação que a gente vê e quando chove forte, chove bastante, acaba entupindo esses bueiros. A população precisa muito contribuir com esse tipo de cenário aqui, para que esse tipo de cenário não aconteça. Obrigada, Deide, pelas informações. Bom, constatação está aí, todo mundo tem que fazer a sua parte. Começou hoje cedo e vai até às 4 da tarde um plantão do Centro de Controle de Zoonoses aqui de Prudente, que está fazendo a coleta de sangue para diagnóstico de leishmaniose. É na rua José Quirino da Silva, no Jardim Leonor. O serviço é para quem recebeu a notificação nos bairros próximos, como o Terceiro Milênio e o Jardim Panorâmico, ou também para os donos que notaram alguns sinais da doença. Também pode levar o cãozinho que está há 6 meses sem fazer o exame. A gente começa a Hora do Agro desse sábado mostrando um trabalho desenvolvido por pesquisadores de Prudente e da Inglaterra e que promete melhorar a rentabilidade na pecuária. O estudo é sobre a fertilidade do solo. Eles desenvolveram uma forma natural de fixar o nitrogênio no solo e assim fazer com que o pecuarista economize com fertilizantes. Uma boa notícia para o homem do campo, né? Fixação biológica de nitrogênio orgânico no solo. Nessa fazenda em Tarabai, utilizada para pesquisas por uma universidade de Prudente, existe isso. Difícil de entender pelo nome, né? Mas é bem mais fácil do que parece. É que pesquisadores de universidades do Brasil, entre eles de Prudente e do Reino Unido, desenvolveram uma forma de melhorar o solo gastando menos. Perdas de nitrogênio no sistema, elas são muito significativas, dependendo das condições climáticas. Então, para minimizar essas perdas e para melhorar esse aproveitamento, essa eficiência do uso do N, existem estratégias, como, por exemplo, a utilização de plantas fixadoras de nitrogênio, também chamadas de leguminosas.
Essas plantas têm a capacidade de se consorciar, né, de realizar uma simbiose, uma junção com alguns micro-organismos que estão presentes no solo. E esses micro-organismos, eles retiram o nitrogênio do ar, a planta fixa esse nitrogênio dentro dela, no tecido dela, e posteriormente o resíduo dessas culturas entra em decomposição no solo, liberando o nitrogênio orgânico lentamente. E esse nitrogênio liberado lentamente é que é interessante, porque as plantas elas absorvem nitrogênio e todos os outros nutrientes de forma sincronizada, mas de lenta, à medida que ela precisa. Os pesquisadores europeus estiveram no Brasil e acompanharam os resultados práticos de tudo o que foi desenvolvido até agora na pesquisa. Todos os envolvidos integram o Núcleos, um grupo virtual criado para estudos científicos que buscam melhoria da eficiência do uso de nitrogênio. Apesar dos dois ambientes serem muito diferentes, o conhecimento pode ser transferido e utilizado. A vantagem desse projeto é que temos pessoas de muitas áreas e a gente consegue uma visão bem ampla do sistema e a ideia é entender como podemos utilizar o nitrogênio sem fertilizantes. O objetivo principal é conhecer melhor o sistema, diminuir as perdas, aplicar menos, ou seja, ganho econômico e ambiental. A ideia é justamente facilitar a reutilização dos nutrientes do solo, principalmente o nitrogênio. Por exemplo, quando algumas leguminosas são plantadas, como o caso do feijão gandu aqui nessa área, ocorre a liberação lenta de nitrogênio no solo. E isso é mais barato do que comprar fertilizantes à base de nitrogênio. Com isso, o produtor pode fazer a rotação da área sem gastar tanto e mantendo um solo bem nitrogenado. Dessa forma, o Carlos explica que o objetivo é oferecer essa pesquisa para os produtores, já que assim conseguiriam sair de uma cultura para outra sem necessidade de muito tratamento de solo. Para o futuro, nós esperamos que nós tenhamos o maior aporte de nitrogênio nas áreas, mas que esse nitrogênio seja usado eficientemente, né, dentro das áreas agrícolas, com o menor custo possível. Acompanhe agora as notícias do agronegócio que foram destaque nos nossos telejornais. A Quaresma tem feito a procura por ovos aumentar em toda a região. Nesta granja, em São João do Paudalho, existem cerca de 10 mil aves e uma produção diária de 900 ovos por dia. Por causa da Quaresma, aumentou a demanda e o preço do produto também está bom. A caixa com 30 dúzias, que saía por R$ 49,00 em janeiro, hoje está custando R$ 85,00. Outro fator que tem ajudado a produção é que a saca de 60 quilos do farelo de milho, que em janeiro custava R$ 43,00 em média, agora está a R$ 38,00. A saca de 50 quilos de soja também sofreu queda, de R$ 64,00 para R$ 61,00. Ajuda bastante numa granja, principalmente de grande porte, né? Temos que estudar, fazer os custos, né? E tentar uma ração mais barata, porém com qualidade. Nesta outra propriedade em Junqueirópolis, são criadas cerca de 5 mil aves. Por dia, a produção fica em torno de 4.500 ovos. Para o produtor, que também vende no varejo, a demanda por causa da Quaresma aumentou. O pessoal vem e está consumindo e está gostando do produto, né? Nós fazemos uma feira, né? Então, agora no tempo da Quaresma tem crescido bastante a venda. Depois de 40 anos atuando apenas no setor agropecuário, o dono dessa propriedade em Emilianópolis passou a investir cada vez mais na agricultura. Metade dos 174 hectares ainda tem gado, mas o restante é revezado entre produção de soja e de milho. O motivo da mudança é o baixo lucro com os animais. A mão de obra também é uma dificuldade. É mais fácil mexer com a lavoura, né? O maquinário te ajuda muito. Hoje tem muita tecnologia que você consegue aplicar em cima da terra, do solo. E no gado a mão de obra hoje está muito defasada. O custo da pecuária hoje está muito alto. Esse é um exemplo de uma tendência identificada no Oeste Paulista. Dados do Instituto de Economia Agrícola do Estado apontam que a produção de bovinos na região de Prudente caiu. Em 2017, era um total de 900 mil animais. Já em 2018, caiu para quase 784 mil.
Nós tivemos a recuperação de preço em 2008, mas de lá para cá voltou aos preços mais menores assim, do que estava em 2008. Agora sim, está começando a dar uma reação no mercado. Mas existem orientações para que mais pecuaristas não deixem a atividade. Quem migra para uma atividade agrícola de ciclo curto, como amendoim, como batata, como soja, isso daí tem uma facilidade assim, de voltar no negócio do boi muito rapidamente. Agora, outros que migram para eucalipto, cana, que é um ciclo maior, esse sim vai ficar um bom tempo sem voltar na atividade. Agora você acompanha alguns valores do mercado agropecuário na região. A gente começa pela arroba do boi gordo, que está cotada a R$ 150,70. Já a arroba da vaca gorda fechou a semana em R$ 136,78. Em todo o estado, o preço médio da saca de 60 quilos de soja foi de R$ 69,03. Na Ceagesp de Prudente, a caixa com 20 quilos de banana está valendo R$ 50. Já a caixa com 23 quilos de beterraba sai por R$ 65. 13 quilos de pimentão valem R$ 50. O produtor de jiló recebe R$ 50 pela caixa com 15 quilos. O maço de rúcula fechou a semana em R$ 3 e o de couve-manteiga em R$ 2,50. A semana começa com vários cursos para quem vive ou trabalha no campo. Veja onde e como participar. A Cooperativa Agropecuária de Parapuã vai realizar em Martinópolis o primeiro encontro Caçul. Será na Rua Maria do Carmo Ramos, 339, no Distrito Industrial. De manhã vai ter debate sobre o manejo de soja, a utilização da braquiária, o uso de herbicidas e a nutrição foliar. Sexta, as discussões serão sobre regularização de reserva legal, manejo de pastagens do algodoeiro e da mandioca de indústria. Já em Flórida Paulista, você pode participar do curso para formação de pedreiro. Vai ser na segunda-feira, dia 15, o dia todo. Tem 14 vagas, mas durante essa semana é preciso fazer inscrição no Sindicato Rural. Em Dracena vai ter curso de jardineiro sobre manutenção, condução e reforma. Vai ser segunda, terça, sexta e sábado no recinto da Fapidra. Inscreva-se ligando para o telefone 18 3822 1507. No próximo bloco tem as notícias do esporte e as informações sobre a proposta do Legislativo para o Prudentão. Sem receber grandes jogos há 3 anos, a ideia é fazer uma concessão do local para a iniciativa privada. Os detalhes a gente traz para você já já. Essas são imagens ao vivo de Prudente. 12h, 26 minutos. O Procurador-Geral de Justiça, Jean Paulo Usmânio, determinou o afastamento do promotor de justiça, André Luiz Felício, do exercício das funções no Ministério Público Estadual de Prudente por um período de 60 dias. O despacho foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial. A decisão acatou um pedido de afastamento cautelar feito pela Corregedoria-Geral da instituição. Segundo o MP, o cargo atual de Felício responde por assuntos relacionados a processos em andamento na 2ª Vara Criminal da Comarca, a Corregedoria Permanente da Polícia Judiciária e ao controle externo da atividade policial, além do atendimento ao público. Nós procuramos André Luiz Felício por telefone, que não quis comentar o caso. Ao G1, o Ministério Público informou que existe uma sindicância em andamento na Corregedoria para apurar fatos em relação à atuação do promotor. Também disse que não serão divulgados mais detalhes por hora. E o ex-prefeito de Marabá Paulista, José Monteiro da Rocha, foi preso nesta sexta-feira pela Polícia Civil de Presidente Venceslau por crime de responsabilidade. Segundo a polícia, ele deve permanecer o fim de semana na cadeia de Venceslau. Em março de 2016, o ex-prefeito já tinha sido preso por crimes ligados a licitações depois de ser condenado pela Justiça. Segundo o advogado de José Monteiro da Rocha, Sidney Duran Gonzalez, a prisão do ex-prefeito é resultado de um processo de 2014 com denúncias em relação a uma contratação em anos anteriores. O advogado ainda informou que vai tentar reverter a situação em tribunais superiores.
E agora a gente fala sobre o Prudentão, que entrou na pauta da sessão dessa semana na Câmara Municipal daqui. Os vereadores aprovaram um projeto com a proposta de dar nova utilidade ao estádio, que está desde 2016 sem receber grandes jogos. Agora ele foi para análise e aprovação da Prefeitura. Quem fala sobre isso com a gente é o repórter Matheus Tarifa, né, Matheus? Boa tarde para você. Bom, a proposta foi feita, né, e aprovada pelo Legislativo. E o que a Prefeitura fala sobre isso? Oi, Cíntia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse requerimento que foi aprovado pelos vereadores aqui de Prudente é de autoria do José Tabosa, do PTB. No texto, ele diz que a Prefeitura tem que fazer estudos técnicos para avaliar a possibilidade de transformar o Prudentão em uma arena multiuso. É que o estádio desse tamanho todo que vocês estão vendo tem sido muito pouco utilizado. A Prefeitura diz que fazer a concessão do estádio para a iniciativa privada é uma alternativa interessante e também considera a possibilidade de abrir um chamamento público para saber se há interessados em administrar o estádio. Ao Globoesporte.com/TV Fronteira, a Prefeitura disse que a escassez de jogos aqui no Prudentão ocorreu depois da inauguração dos estádios do Palmeiras e do Corinthians, que eventualmente mandavam seus jogos aqui. Por isso, a concessão é mesmo uma alternativa. O Prudentão teve a capacidade praticamente quadruplicada entre 1993 e 96, justamente para sediar grandes jogos. Mas, atualmente, o estádio está interditado pela Federação Paulista de Futebol e não tem previsão de novos investimentos por parte da Prefeitura. O Prudentão, em março agora, deste ano, completou 3 anos sem receber uma partida de um dos grandes clubes do país. O último jogo de projeção, viu, Cíntia, realizado aqui no Prudentão, em Presidente Prudente, foi em 2016, pelo Campeonato Paulista, Palmeiras e Água Santa. Vamos ver o que acontece daqui para frente, né? É com você. Matheus, pelas informações, boa tarde para você. Bom, o João Tílio está aqui para comentar essa informação com a gente, né, Tílio? Como é que fica? Existe alguma novidade em relação a isso? Existe a possibilidade de interesse das pessoas em relação ao Prudentão? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde a todos. Temos novidade, sim, uma repercussão de todo esse assunto que o Matheus Tarifa trouxe para a gente. Inclusive, nós já vamos colocar aqui na nossa tela uma reportagem que está em destaque no Globoesporte.com/TV Fronteira. É a nossa manchete deste sábado, do João Alberto Pedrini, nosso repórter. Olha só, empresários e produtores aprovam uma possível concessão aí do Prudentão à iniciativa privada. Então, nós entrevistamos 3 empresários, produtores, pessoas ligadas a grandes eventos, eventos musicais, e todos se mostraram bem favoráveis a essa ideia. Eu até trouxe aqui para vocês as opiniões. O Gerismar José Cavalcante Júnior, o empresário aqui de Prudente, ele disse o seguinte: eu seria o primeiro a fazer um evento no Prudentão. E ele diz ainda que hoje Prudente tem sim público e mercado para grandes shows e eventos. Olha só o que o Moacir Benedito disse também, o empresário. Ele, inclusive, promoveu aquele show lá em 2014 da dupla sertaneja Munhoz e Mariano, o último grande evento musical que o Prudentão recebeu, cerca de 50 mil pessoas. Ele disse que é uma boa alternativa, que acha super interessante, sim. Então, tá lá no nosso portal, quem quiser saber mais detalhes sobre tudo isso, inclusive uma outra opinião que eu não trouxe aqui de um empresário que realiza um evento nacional, um evento musical muito grande. Então, tá lá também para ver se o Prudentão recebe novos eventos, não fica parado, né, Pois Cíntia? dá uma utilidade a esse espaço tão grande que pode aí abrigar muita coisa. Tílio, mas falando em eventos, tem eventos esportivos esse fim de semana aí na região? Tem eventos esportivos, um deles leva um nome super sugestivo, o Agita Prudente. É para deixar o pessoal... Para agitar mesmo. Agitar, não ficar parado, a importância da atividade física, da prática regular de atividade física. Então foi realizada na manhã de hoje essa atividade, um passeio ciclístico, saindo ali da região do Cristo, na Manuel Goulart, pela ciclovia. Esse passeio foi realizado pela ciclovia da Zona Sul. O pessoal foi até o bairro Ana Jacinta, voltou ali para aquele ponto, e também atendimentos de saúde de graça foram realizados a toda a população. Cerca de 40 pessoas participaram, pais, filhos, pessoal mais novinho. Gostoso, né? Olha, quanta gente participando. Isso, é super bacana, é importante sim. E a galera até de mais idade também. A atividade física tem que estar na vida de todo mundo, não importa a idade, né? E tem gente pedalando, mas tem gente dentro d'água com biribol, é isso? Sim, praticando um esporte que é hobby para muitas pessoas, mas tem uma galera no Oeste Paulista que leva super a sério, é o biribol.
está sendo realizada a segunda etapa do circuito de biribol da Alta Paulista neste final de semana, aqui em Prudente. Hoje vai até às 4 da tarde, mais ou menos, amanhã das 9 da manhã ao meio-dia, em um clube que fica na Washington Luiz. Inclusive, quem quiser acompanhar as partidas, é só entrar lá, é de graça. E 10 equipes da região estão participando, da região e de outras regiões do estado. Aqui do Oeste Paulista, nós temos Teodoro Sampaio, Regente Feijó, Dracena, Damantina e Prudente. Olha, essa é a segunda etapa. A primeira foi realizada lá em fevereiro em Adamantina. Os donos da casa foram campeões, Prudente ficou com o vice-campeonato e mais etapas ao longo do ano vão ser disputadas para ver quem fica com o título geral. O nosso repórter, apresentador Murilo Zara, está representando o Regente Feijó. Lá dentro d'água. Ele gosta muito de biribol, não perdeu essa oportunidade. Vamos ver como é que ele vai se sair. Então, estamos de olho. Estamos de olho no Murilo. E os destaques do portal? Tem mais coisa? Temos com mais. Certeza. Além de falar do Prudentão, a gente fala também de uma técnica prudentina que participou essa semana de treinos com a seleção de natação paralímpica. Experiência super bacana e ela volta cheia de ideias para colocar em prática aqui na APOP, na associação que mexe com a natação paralímpica em Prudente. Vamos com outro destaque agora. Olha só, a segundona do Campeonato Paulista está começando neste final de semana, a 4ª divisão. O Oswaldo Cruz só estreia na semana que vem, mas a Federação Paulista de Futebol fez uma seleção com atletas importantes que já disputaram essa última divisão. Olha só, o Luan do Grêmio, o Lucas Lima do Palmeiras, o Henrique Ceifador, atacante. Então, quem quiser saber mais detalhes, já entrar no clima dessa competição, só acessar o nosso portal e tem mais notícias do torneio, inclusive uma novidade que esse ano 3 times vão conseguir o acesso ao invés de 2. É uma novidade bacana, quem sabe o Oswaldo Cruz não consiga uma dessas vagas e consegue acessar e subir para a Série A3 do Campeonato Paulista. Pois é, vamos torcer aí os grandes times. Olha que final de semana e que segunda-feira para os grandes times, viu, Cíntia? Vamos ver. Semifinal do Campeonato Paulista, nós vamos saber quem vai para a final do Paulistão, hein? Palmeiras e São Paulo amanhã às 4 horas da tarde. O primeiro jogo lá no Morumbi deu empate. Então, quem vencer fica com essa vaga. Se der um novo empate, vai para os pênaltis. E na segunda-feira, às 8 da noite, no Pacaembu, tem Santos e Corinthians. O Timão levou a melhor na primeira partida. O Santos tenta reverter esse placar. Quem será, hein, que vai para essa grande final? Promete. Então, Promete, a expectativa é grande. É grande. O Globo Esporte vem já com todo esse clima dessas definições aí da semifinal do Paulistão. Com certeza, todo mundo de olho. Obrigada, Tílio. Boa tarde para você. Tchau, tchau. Bom, o pessoal tá cheio de coisa para fazer e você já tem planos para hoje? Tem quermesse, shows e teatro na região. Tudo de graça. Pode conferir. Em Pirapozinho vai ter a 4ª quermesse do Asilo Vicentino. Começa às 7 da noite. O principal atrativo é a tradicional coxinha de mandioca, mas também tem outros pratos salgados e doces, além de apresentações. Vai ser na Praça Manuel Marques Silva. Hoje à noite em Alfredo Marcondes vai ter show dos Cowboys do Asfalto na Praça da Matriz. Na sequência tem show em comemoração ao aniversário da cidade. No Centro Cultural Matarazzo, em Prudente, você pode assistir à palestra Constelação Sistêmica com Lígia Correia. É uma reflexão para entender como os acontecimentos externos influenciam no interno dos seres humanos. Começa logo mais às 2 da tarde. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Em Epitácio tem sessão de cinema no Anfiteatro João Brilhante com o filme Ausência. Começa às 4 da tarde. A classificação, 14 anos. Hoje à tarde tem show no Sesc de Prudente com a banda The Tritons Blues. É um show com instrumentos inusitados. Começa às 4 horas. E no Espaço Garimparte, às 8 da noite, é possível assistir ao espetáculo A Noite das Mal-Dormidas, para maiores de 14 anos. O ingresso pode ser retirado no local. A gente está indo para o último intervalo. Na volta tem o Entre Nós com um exemplo de superação e talento nas artes plásticas. O bate-papo é com o artista Anderson Boschetti. Tem também a segunda parte da agenda para você se divertir no fim de semana. Fique ligado. 12h, 40 minutos. O Estado autorizou a compra do gerador que vai ajudar a aumentar as vagas de UTI na Santa Casa de Rancharia. A UTI do hospital
tem 10 leitos. A Santa Casa de Rancharia já tinha se comprometido em dezembro do ano passado com o Ministério Público a colocar 5 novos leitos de UTI em funcionamento em fevereiro. Na época, a medida era vista como uma forma de desafogar o hospital regional. A previsão era de que não faltariam recursos, mas faltava a autorização. E a autorização chegou na quinta-feira para a promotoria. Só tem uma pendência. O provedor disse que ainda não foi notificado e só depois disso vai fazer a compra. O Estado reafirmou que isso não é necessário, que já pode adquirir. A gente acompanha para saber certinho quando isso vai acontecer. E o jornalismo comunitário do Fronteira Notícias atende hoje ao pedido feito pelos moradores de Mariápolis, cidade lá da Nova Alta Paulista. Eles mandaram mensagens aqui para a gente, contando que várias ruas da cidade estão cheias de buracos. Eles disseram que já avisaram a prefeitura, mas que nada foi feito até agora. O simples fato de ligar o carro e sair de casa vira uma aventura aqui no conjunto habitacional Monte Alegre, em Mariápolis. Logo na saída da casa do Marcos, é buraco que não acaba mais. Olha isso. Faz tempo que tá assim, ninguém faz nada, né? A gente tem que fazer manobra com o carro aí para não cair dentro. A coisa é tão feia por aqui que alguns desviam pela terra. É isso mesmo. Tem que procurar cortar, né? Porque por aqui não tem condições de andar, não. O conjunto habitacional Monte Alegre foi inaugurado há 7 anos e, segundo os moradores daqui, nunca houve manutenção nas ruas. Além disso, eles questionam também a qualidade do asfalto que foi feito aqui. Dá só uma olhada na espessura desse pedaço. Infelizmente é uma decepção, né? Porque eu tenho minha mãe que é doente, né? A ambulância, às vezes, para vir aqui buscar a minha mãe, se depara com essa situação, até para a ambulância estar transitando, para estar buscando os pacientes doentes no meio, né? Essa rua assim, toda esburacada, é complicado. Que tá feio demais mesmo de ver. Rapaz, olha essa rua aqui, nem condição de andar não tem, não. E com tanto tempo assim, sofrendo com o problema, os moradores já procuraram a prefeitura várias vezes, mas nunca adiantou. A gente pede ajuda para que seja visto isso aí, fala que tem que ser feito de novo. Concordamos que tem que fazer. Mas quando? E nós fomos em busca de resposta para os moradores do conjunto habitacional Monte Alegre, lá de Mariápolis. O prefeito da cidade, que é o Valdir Dantas de Figueiredo, do Democratas, disse que abriu uma licitação para recapear 14 mil metros quadrados de várias ruas da cidade, sendo que uma delas passou pelo bairro que nós mostramos. Mas ele disse ainda que, por causa da má qualidade do pavimento, que ficou todo danificado, como você viu aí na reportagem, vai precisar fazer novamente o asfalto. Para isso, vai abrir uma licitação e deu até um prazo para a conclusão do trabalho. E essa rua, eu garanto a todos vocês aqui, nós estamos numa meta, uma projeção aí de, no máximo, mais ou menos aí, eu acredito que de 90 a 120 dias. Mas com mais certeza ainda, esse ano, sem sombra de dúvida, ela também será uma rua exatamente como as que nós fizemos e a população sabe que nós estamos fazendo recapeamento e asfalto de qualidade. Então, a gente segue acompanhando de perto essa situação. E várias cidades da região têm programação nesse domingo. Veja os detalhes na última parte da agenda cultural do Fronteira Notícias. Em Caiabu tem churrasco beneficente no Clube da Terceira Idade a partir das 11h30 da manhã. A renda vai para o Hospital do Câncer de Prudente. No Sesc Termas, amanhã vai ter a apresentação da peça Se Esse Canto Fosse Meu. É às 3 da tarde. Também no Sesc, amanhã, a criançada pode participar da oficina Arte Contemporânea em Camiseta. Neste domingo, em Venceslau, tem atrações musicais, teatro, dança e cinema pelo Circuito Sesc de Artes, na Praça Antônio Pinto da Silva. Em Prudente, às 8 horas, você pode ir até a Praça 9 de Julho para assistir mais uma noite da Seresta. Na Praça do Céu, também às 8 da noite, em Prudente, tem mais uma apresentação do espetáculo A Noite das Mal-Dormidas. Os ingressos devem ser retirados de graça no local. No Entre Nós, esse sábado, a gente vai conhecer o trabalho de Anderson Boschetti, um artista plástico que vive aqui em Prudente há vários anos. Ele tem só 5% da visão, mas isso não é impedimento de jeito nenhum.
Olha só como o cenário da entrevista de hoje está bonito, colorido. Esse trabalho aqui foi feito no grafite pelo artista plástico entrevistado desta vez. O Anderson também tem outras técnicas de trabalho e vai falar sobre tudo isso para a gente a partir de agora. O Entre Nós começou. Spray, bisnagas de tinta e uma bengala, juntos. Eles podem parecer não ter relação, mas na vida do Anderson tem. O artista plástico dessas obras tem as cores como amigas e a bengala como parceira. Na gestação, a mãe dele teve toxoplasmose, uma doença causada por um parasita. E por isso ele nasceu com 10% da visão. Hoje ele tem 5% e encontrou na deficiência um estímulo para pintar. Bom, na maioria dos trabalhos é o Anderson que cria tudo. Ele não fez muitas aulas de artes, não. É tudo da imaginação dele mesmo. Eu quero saber em que momento da vida que esse interesse pela arte começou, Anderson. O meu primeiro contato com material de artes, lápis de cor, canetinha, giz de cera, foi na idade escolar. Então, eu tomei gosto por isso, né? Eu achava legal ficar criando, ficar desenhando na escola. Então, ali começou mesmo esse amor, essa história na arte. Anderson, em algum momento, nesse seu envolvimento com a arte, a deficiência visual te atrapalhou? A deficiência visual, ela não me atrapalha em nada na arte, tá? Eu preciso me aproximar um pouquinho mais da obra para poder enxergar, para poder desenhar, pintar, mas eu falo que a deficiência visual, a baixa visão, até me ajuda, porque a pessoa com deficiência, ela tende a ser mais atencioso, a prestar atenção mais nos detalhes. Anderson, quando que a arte começou a ser levada a sério por você? Eu decidi levar isso adiante, assim, procurar um espaço como artista, foi a partir do momento que as pessoas começaram a apreciar o que eu fazia. Ele tem 35 anos, nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas mora em Prudente desde bebezinho. A primeira exposição, com 14 telas feitas com giz de cera, foi sobre palhaços. Mas o artista plástico se expressa sobre tudo. Bom, a gente viu bastante trabalhos referentes a palhaços, porque é uma exposição especial sua, mas você pinta sobre tudo. O que te inspira e quais suas técnicas? A inspiração, ela é do momento. Não dá para dizer assim que flores, campos me inspiram, apenas isso. Não, é o momento, é o que eu estou sentindo na hora mesmo. Além do grafite que eu estou aprendendo agora, né? Eu desenho com giz de cera, lápis de cor. Eu gosto de aproveitar um pouco de tudo, não gosto de me prender numa técnica só. Eu gosto da liberdade de criação. Anderson, você me explicou que para pintar se aproxima bem do seu trabalho, que o mundo em volta fica de lado. Quem que é o Anderson enquanto está pintando? Quando eu estou pintando, quando eu estou produzindo meus trabalhos, eu realmente me desligo assim do mundo externo, tá? Meu mundo é dentro da sala, ali onde eu estou produzindo. Não gosto muito do silêncio, mas eu me desligo. Você está em plena primeira exposição profissional. Quero saber dos seus objetivos dentro da arte, Anderson. Quais são? Infelizmente, hoje, eu não consigo me manter pintando ou desenhando. Meu objetivo com a arte é conseguir um espaço como artista, ser reconhecido como artista e poder poder ter um retorno financeiro com isso, né? E poder me dedicar. Eu tendo um retorno, eu não vou precisar fazer outras atividades e vou poder me dedicar mais à arte. Que é a sua paixão. Com certeza, minha paixão. É um estilo de vida. E o seu Jornal do Almoço fica por aqui. Agora quem te faz companhia é o pessoal do Globo Esporte. Logo depois tem o Jornal Hoje. 12h51. Ainda dá tempo de dar uma olhada na movimentação no centro de Prudente. As lojas ficam abertas até às 5 da tarde, já que esse é o primeiro sábado do mês de abril. E para fechar, a gente vê imagens do céu de Dracena. Aproveite bem. Na segunda, a gente volta a se ver no Fronteira Notícias, segunda edição. Ótimo domingo para você. ZYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo.
Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Tamboré Prudente. O residencial alto padrão fora dos padrões. Viva novos tempos. E Neusaldina, a marca especialista em dor de cabeça. Neusaldina.